Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mereu Talks. Eu sou Gustavo Araújo, eu faço parte aqui do time de marketing e produto da Mereu e estou aqui com o cofundador da Mereu, Ivan. Tudo bom, Ivan? Tudo bom, Gus? É um prazer estar aqui com você em Floripa, né? Isso, a gente está fazendo a finalização dessa temporada do Talks em Floripa. É bem legal porque a gente consegue não só explorar a cultura local, mas também ter profissionais de altíssima relevância espalhados em todo o Brasil, né? Exatamente, a gente vai atrás do conhecimento, né? Exato. E hoje o nosso papo é a importância da comunicação na liderança e gestão de pessoas, e para compor a nossa conversa, a gente convidou a Michele Martins, que é executiva de RH. Tudo bom, Michele? Tudo bem, gente? Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu fiquei muito feliz de saber que vocês estavam vindo para Floripa. Eu acho que essa iniciativa de circular o Brasil e conhecer culturas diferentes é super diferente e muito bem-vinda para quem não está lá no eixo Rio-São Paulo. Então, da gente também olhar para outros polos. E Floripa, vocês sabem que além de linda, tem um polo de tecnologia muito vibrante aqui. É um lugar que tem se destacado aí no nosso mercado nacional também, né? Sim, é um prazer ter você aqui com a gente, Michele. Eu queria que a gente sempre pede para os nossos convidados se apresentar para os nossos ouvintes e contar um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira, para quem está ouvindo a gente. Bom, então é uma longa história, vou tentar resumir. Sou psicóloga de formação. Acabou que fui trabalhar com uma das organizações logo que me formei. E isso já faz 22 anos. E me apaixonei, acabei ficando. E hoje, 22 anos depois, eu me identifico como uma líder de negócios que, por acaso, tem uma expertise e uma paixão pela área de pessoas. Acho que isso é uma característica que sempre me diferenciou bastante. Tentar entender de negócio, tentar participar de negócio não como área de apoio, e sim posicionando a área de gestão de pessoas e cultura como estratégia. Então, essa foi a tônica. Eu tive ótimas experiências e oportunidades de exercer isso. Não é todo RH que consegue estar tão perto do negócio assim. Eu, desde as minhas primeiras experiências, consegui ter lugares onde eu estava muito junto com os outros líderes. E acho que isso que me formou como... Então, eu sou mais uma líder desse negócio. Não sou aquela área que eles chamam só quando a coisa aperta. Comecei em empresas tradicionais, comecei em indústria, fábrica mesmo. Sou de Porto Alegre, comecei minha carreira lá. E depois fiz uma transição muito brusca que acabou marcando a minha carreira dali para frente, que foi sair de uma fábrica para a ThoughtWorks, que é uma empresa de tecnologia hoje já conhecida, mas imaginem que eu fui para lá em 2010, quando eles estavam chegando no primeiro escritório no Brasil. Então, startup, agilidade, não eram palavras que faziam parte do meu vocabulário, não era uma coisa tão difundida como é hoje no Brasil. Mas foi o que acabou fazendo uma disrupção no meu modo de pensar cultura e gestão de pessoas. Foi excelente essa experiência, abriu os horizontes e a partir dali eu acabei me movimentando. Também passei por empresas de comunicação, depois vim para Floripa e foi onde eu acabei construindo essa minha carreira executiva. Primeiro ArcTouch, uma empresa de tecnologia também, com outro foco, e por último, Nelway, uma empresa de Big Data e Analytics, onde eu fiquei 5 anos como vice-presidente de gente e gestão. E agora, bem recentemente, fiz uma transição de carreira também para atender anseios pessoais, de poder estar realmente mais alinhada comigo mesma e coisas que eu quero realizar ainda. E hoje estou mais focada numa carreira solo e trabalhando como advisor. Eu gosto de dar pitaco, então eu falo que eu sou advisor para ficar mais bonito na foto. E também palestras e mentorias. Então é o que eu estou fazendo hoje para usar esses 22 anos aí de construção e espalhar o meu conhecimento, compartilhar. Então poder estar aqui hoje é mais uma oportunidade de fazer o que eu amo. Agradeço demais o convite. Perfeito, seja muito bem-vinda ao Mereu Talks, Michele. E eu acho que o papo de hoje são assuntos que eu gosto bastante, que é gestão de pessoa, liderança e comunicação. Então, assim, eu acho que são... Só coisa fácil. Só coisa fácil. Eu, particularmente, gosto muito do tema, vem disso, e a gente separou um dado para a gente começar a nossa conversa aqui, né? Uma pesquisa da McKinsey trouxe que os líderes que se comunicam bem conseguem até 47% mais engajamento dentro dos próprios times, né? Então, a gente está falando que a comunicação
comunicação deixa de ser um acessório para ser o motor ou a sustentação do que a gente tem ali em relação a líder e liderado, né? Na sua visão, o que diferencia a comunicação que realmente engaja as pessoas e os colaboradores daquela que só se limita a transmitir ali alguma informação básica? Parte da resposta está na tua pergunta, quando tu diz que a comunicação deixa de ser um acessório e passa a ser algo estratégico, né? Não no sentido só de técnicas e de ferramentas e de como fazer, mas como central na construção de relacionamento. Então, quando tu traz esse dado que a comunicação aumenta o engajamento, para mim, a comunicação ela está no meio de um monte de outras coisas. Eu até achei muito interessante a gente trazer esse tema, porque a maneira como eu gosto de abordar os temas é explodindo eles, né? Então, semana passada, por exemplo, eu estava dando uma palestra sobre feedback. Eu pensei, gente, o que a gente já não falou sobre feedback? Que realmente possa fazer sentido. E aí não é falar sobre feedback, é sobre tudo que a gente constrói para chegar no momento de feedback e ser um momento rico. E comunicação é a mesma coisa. A gente poderia aqui gastar 40 minutos falando sobre técnicas de comunicação. Acho que elas são bem-vindas, mas também acho que isso a gente coloca lá no chat GPT, ele resolve pra gente, né? Então, pra gente entender quão complexo é o processo de comunicação, a gente tem que explodir um pouco o tema. Então, acho que o líder que faz isso bem feito entendeu que comunicar já é a ponta do processo. Ele já construiu antes uma proximidade, relação de confiança com o seu time. Ele sabe que realmente precisa conhecer as pessoas que trabalham com ele e ele precisa ter interesse genuíno por essas pessoas. Então, para se comunicar bem, eu preciso me conectar com o meu interlocutor. Eu preciso saber quem ele é, o que ele precisa. E também preciso me conhecer. Porque eu preciso saber o que eu faço bem e o que eu não faço tão bem. E, eventualmente, comunicar não seja uma das minhas melhores habilidades. Então, eu preciso trabalhar isso também como técnica. Mas, se for só técnica, perde de vista toda a construção, que é a base do engajamento, que é o relacionamento, e, principalmente, inspirar confiança nesse time, né? Perfeito. Ô, Michele, muitos gestores confundem o falar ou comunicar bem com comunicar muito, né? Com explicar demais. E talvez isso acaba atrapalhando a comunicação, né? O que você considera características de uma pessoa que comunica-se bem, né? Que fala bem os seus pensamentos e conecta com esse interlocutor que você falou? Sim. Então, se eu vou partir do pressuposto de que essa pessoa que está comunicando entende quem é o público que está recebendo, já tem o meio caminho andado, né? Então, eu não vou dar excessivas informações que, porventura, podem ser desnecessárias. Eu sempre gosto de falar uma coisa que às vezes, eu aprendi lá em uma das empresas que eu trabalhei, que é transparência não é falar tudo. Transparência é falar o necessário para que aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas execute bem o seu trabalho. Então, eu não posso privar essa pessoa ou esse time de todas as informações que são importantes para o trabalho, mas todo o resto acaba sendo ruído ou fofoca. Né? Então, o time que às vezes se queixa, que o líder não fala tudo, é tudo o que esse time quer saber. Então, o líder precisa realmente fazer um filtro e entender se ele está passando o que é necessário. Ponto 2. Tentar ser o mais direto e objetivo possível. Especialmente quando a gente está falando de mensagens mais difíceis, tem uma tendência do ser humano, e aí mais ainda do brasileiro, que é tentar florear demais e dar curvas e fazer voltas para evitar aquele tema mais crítico. E eu sempre digo, esse é o maior erro que um líder pode cometer, porque ele vai confundir, ele vai deixar esse espectador não sabendo para que lado que ele vai, e no final ele nem sabe qual mensagem que era mesmo para eu receber de tanta florzinha que foi colocada nesse discurso. Então, dizer o que precisa ser dito com o maior respeito e gentileza possível. Então, ser direto não é ser grosseiro ou arrogante, ser direto é ser objetivo, assertivo, de realmente saber o que é necessário ser dito. Então, acho que conhecer o público, ter essa empatia e também o conhecimento do que eles precisam, e aí clareza e objetividade na hora de comunicar. E, por fim, sem dúvida, poder ouvir também. Eu acho que o líder que fala demais, ele não está ouvindo. Sim. Eu acho que tem uma coisa... Uma vez eu vi um texto assim, que eu gostei muito, né? A gente vê muito curso de oratória, mas nenhum de escutatória. Isso. Né? Como eu disse, minha formação é psicóloga, eu sou psicóloga, então assim, a gente aprende
ouvir. Isso é uma das nossas ferramentas, mas isso deveria ser para todos os profissionais, né? Porque a gente tem 2 orelhas e uma boca só, isso já deveria ser motivo suficiente para a gente ouvir mais que falar. Mas eu acho que boa parte dos erros de comunicação começam em não escutar. Sim. E era justamente isso o gancho que eu queria trazer na minha próxima pergunta. Você até previu aí por esse caminho, mas acho que é porque a conversa ia seguir para isso, né? Você acha que esse gargalo na escuta, ele tá trazendo prejuízo tanto para a comunicação, mas para as relações? Ou seja, a gente está perdendo a habilidade de entender exatamente o que a outra pessoa está comunicando para a gente? A gente anda fingindo que a gente anda escutando mesmo o que as outras pessoas dizem? A gente está num problema de economia da atenção, né? Nossa atenção ela é muito disputada e a gente tem mesmo muita oferta de informação e de estímulos. Então, eu acho que esse problema tem a ver com falta de foco também. Então, sim, eu acho que um erro que pode acontecer com alguém que esteja comunicando, e aí vamos falar da liderança, é estar tão preocupado em entregar a mensagem e já fazer a próxima atividade que não está presente ali. E aí, se você não está presente, não tem como ouvir. Sim. Se dá esse tempo de realmente entender onde eu estou, qual é o momento, quem são essas pessoas ao meu redor, para que eu possa ser permeável. Alguém que está focado na próxima atividade, na próxima agenda, que está com muita pressa, que está com muita urgência, que está com muita coisa na cabeça, não vai conseguir escutar. E, realmente, aí tem que concordar. A falta de escuta hoje é um dos maiores problemas de comunicação, porque se a gente for falar de empatia, não existe empatia sem escuta. Se a gente for falar de outro termo que eu gosto muito, que é gestão de singularidade, né? Um líder precisa saber fazer essa gestão da singularidade, que significa o quê? O Ivan é completamente diferente de mim. E quando o nosso líder for conversar com a gente, ele precisa entender que ele precisa conversar diferente com o Ivan e comigo. E a gente vai ter que entender que as necessidades e as expectativas das pessoas que estão trabalhando com a gente precisam ser consideradas. Então, por isso que a comunicação falha, né? Se eu falo a partir de dentro, sem olhar o contexto, eu estou falando comigo mesmo. É uma conversa solitária, que eu não só finjo que escuto, mas eu também finjo que o outro está entendendo o que eu estou falando. Então, acho que sim, é um problema sério. E aí, Michele, é algo que a gente consegue trabalhar, a gente consegue desenvolver isso. Não quer dizer que, porque eu não, sei lá, talvez não esteja tão desenvolvido isso, eu nunca vou ter esse tipo de escuta. Não, é algo que a gente pode e deve se trabalhar no dia a dia para a gente Sem alcançar. Dúvida. Acho que começa com autoconhecimento, né? Eu falo muito isso para os líderes, assim, eles não precisam ser máquinas, embora eles sejam muito cobrados. E eu gosto, assim, sempre gostei de ser uma área de pessoas que responsabiliza bastante a liderança. A verdadeira gestão de pessoas acontece na liderança e não é feita pela área de gestão de pessoas. Não existe isso. Então, sim, a gente responsabiliza e cobra. E tem mais, né? Eu até digo para líder, assim, não quer fazer isso, não seja líder. Porque não tem nem como dizer que você não gosta ou não sabia que estava no pacote. Então, sim, é responsabilidade. Agora, eu também gosto de ser a área que olha para esse líder como ser humano, que tem as mesmas dores, expectativas e necessidades que os colaboradores em geral têm. E quando o líder perde isso de vista, quando ele deixa de se ver como um ser humano, com expectativas e necessidades, ele provavelmente não está conseguindo enxergar os outros ao redor, ele não consegue nem se ver. Né? Então, acho que também ter esse olhar para si mesmo e entender, eu não estou conseguindo escutar mesmo. Eu estou muito sobrecarregado. Eu também tenho aquele momento de levantar a mão e dizer, eu também preciso de ajuda. Aí a gente vai falar do poder da vulnerabilidade, né? Então, o que é essa vulnerabilidade? É poder abrir o espaço para uma conversa real e não exercer um papel que, sim, como eu disse, ele está sendo cobrado. Esse líder, ele tem N tasks na lista dele que incluem comunicar. Ele está sendo cobrado de todos os lados e ele sofre pressão de cima e de baixo. Ele está sendo cobrado dos gestores dele, muitas vezes em conflito com pares, e ainda tendo que dar conta das necessidades do time. Então, se ele não parar para se olhar, ele pouco vai ser efetivo no estabelecimento de uma relação de confiança e realmente um ambiente onde a comunicação flua em ambas as vias, né? Então, acho que esse autoconhecimento também para poder parar e se respeitar um pouco. E sim, treino ajuda. Treino ajuda.
Michele, você falou a questão, nós falamos agora da escutativa, né, de escutar para depois falar, e é importante porque isso mexe na estratégia também da sua comunicação, né? Dependendo do que o outro fala, você conecta com aquilo e talvez fale melhor ou de forma mais eficiente, né? E um outro ponto que gera o desengajamento ou ruídos na relação líderes-liderados é essa questão de a comunicação não ser clara, ela ser dúbia. Como que... Aí a pergunta, né? Como que você acha que os líderes podem se policiar ou perceber que eles não estão falando com tanta eficiência ou clareza? Que dicas que você daria para ele avaliar isso e até melhorar essa questão da não clareza ou da... Sim. Os sinais que vão aparecendo. Exato. Sim. Acho que o primeiro ponto é um preparo, né? Eu vou dar uma mensagem importante. Seja uma comunicação sobre algo que está acontecendo na empresa, e eu sou porta-voz dessa empresa, porque eu também digo muito isso. Não é só gestão de pessoas. A comunicação ela é muito mais eficaz se eu cascateio uma informação via liderança. Claro, eu tenho o risco da não uniformidade quando a gente multiplica, né, esses interlocutores, mas tem o olho no olho, que nem sempre numa videoconferência com 500 pessoas, com 1.500 pessoas tu vai conseguir. Ou tu pode fazer um combo dos dois, é o que eu gosto mais. Tu passa a mensagem coletiva, mas orienta esse líder para fazer depois o desdobramento junto com o time. Então, esse líder precisa se preparar. Ele precisa saber qual é a mensagem que precisa ser passada. Existem empresas mais estruturadas que já têm uma área de comunicação que ajudam muito nisso, né? Fazem os roteiros, fazem mensagem-chave, público-alvo, possíveis riscos durante essa comunicação. Então, sim, técnica ajuda muito. Agora, se não tem isso, então esse líder, de novo, partiu lá do autoconhecimento. Ele sabe onde ele escorrega, ele sabe as armadilhas que ele cai, então ele se prepara para isso. E ele delimita, essa mensagem precisa ser passada até o final da conversa, e no final ele precisa checar. Então, acho que o momento final dessa conversa precisa voltar para o público-alvo dele ali, seja uma pessoa num feedback, num one-on-one, ou seja o time inteiro numa reunião, se a mensagem chegou do outro lado. Um dos maiores problemas de comunicação, e eu já sofri muito disso, e como eu falo, foi através de autoconhecimento, foi através de feedback, porque talvez eu nunca me daria conta se alguém não tivesse me dito isso. E foi através de muito autoconhecimento, porque eu gosto disso. Acho que a gente estuda tanta coisa, né? Por que não tem que se estudar? A gente é a principal ferramenta de trabalho, então eu adoro me estudar. Então, muitos anos de prática me fizeram me conhecer melhor. Então, hoje eu me policio mais. Não é que a gente muda, tem muita coisa que a gente não muda. Mas a gente acaba se entendendo, então, procurando meios de mitigar aquelas cascas de banana que a gente sabe que escorrega. Então, o ponto é partir do pressuposto que as coisas são óbvias. Tem uma frase muito conhecida que é: o óbvio precisa ser dito. Eu gosto mais ainda de dizer: o óbvio nem existe. O óbvio só existe na minha cabeça, ele só é óbvio para mim mesmo. Então, acho que faz parte disso programar essa mensagem de forma clara e depois checar se ela chegou. Porque entre ela sair da minha boca e chegar nos ouvidos dos outros, ainda acontece muita coisa. Então, essa checagem no final, ela serve para a gente ter certeza, porque às vezes eu estou achando que estou passando a mensagem e é tão óbvio aquilo para mim que eu não me preocupo em explicar. E aí, de novo, o conhecimento do interlocutor. Tem gente que precisa mais detalhe, tem gente que não precisa. Tem equipe que vai achar um saco se o líder começar a ficar explicando. Então, é conhecimento de quem está ali contigo. Então, acho que ajuda muito. Estar atento a esse feedback que nem sempre é formal, mas é o feedback imediato, conhecer as reações dessas pessoas. E claro que o meio online ainda traz mais desafios, mas a gente estar muito atento, por isso a presença. É o que eu falei antes, né? A gente nunca está no lugar, a gente já está pensando no que eu vou fazer depois. Então, estar presente. Estou aqui agora, olhando nos olhos, entendendo que se você está concordando, provavelmente você está me acompanhando. Se a pessoa está mais distraída, será que tem alguma dúvida? Então, ser muito proativo também. Sim. Porque as pessoas nem sempre vão levantar a mão e vão dizer: não entendi.
Mas me diz como tu entendeu, então. Sim. E a relação e a troca na comunicação que vai dizer isso também, porque você vai falar com diferentes públicos, diferentes mensagens. Então, se você não estiver pronto, entendendo para quem que você está falando, o que você está falando, pode ser que seja a mesma mensagem, mas um time você comunica de um jeito e outro completamente diferente. E aí o resultado é a mensagem chegou para todo mundo, né? Mesmo que a forma tenha sido diferente, né? Esse é o ponto. E aí eu trago aqui uma questão de credibilidade, né? Quanto que a mensagem, a comunicação com a liderança está atrelada à credibilidade e como essa comunicação pode trazer um risco à credibilidade da liderança. Porque se a gente não constrói muito bem, se a gente não está ali checando, que nem você mesma trouxe, e entendendo se as mensagens estão chegando, aonde que vai parar essa credibilidade da liderança, né? O que eu mais vi ao longo da minha carreira, falando daquilo que a gente não quer repetir, né? Porque a nossa experiência, ela traz muitas coisas que são boas e algumas que é para saber como não se faz. Então, e aí vou generalizar para não... né? Não é uma coisa que 100% das pessoas fazem, mas é uma coisa que muitas pessoas fazem, que é subestimar também o interlocutor. Eu sou mãe. E uma coisa que todo mundo fala sobre criação de filhos é eles não vão aprender com o que você fala. Eles vão aprender com o exemplo que você dá. Então, o maior erro da liderança, de cima a baixo na hierarquia, é incoerência. É incoerência entre discurso e prática. Então, se você é um líder que faz um discurso muito bonito, aí de novo eu vou voltar ao ponto, né? Entre técnica e todo o resto. Esse líder pode ter uma técnica excelente. Ele é assertivo, ele tem uma boa entonação de voz, uma boa postura corporal, ele fica bem no vídeo, inclusive, né? Ele é bom para comunicações coletivas, é uma liderança que engaja na comunicação, mas todo mundo olha e sabe que ele está falando uma coisa que ele não faz ou que ele não acredita de verdade. Acabou a credibilidade dele. Acabou. E é muito fácil perder. Confiança é um negócio que a gente demora muito para construir e perde muito fácil. Então, isso a gente fala muito sobre cultura, né? Existe o walk the talk, toda essa história que, para mim, é fundamental para todos os assuntos de gestão de pessoas e, eu diria, de relacionamento de ser humano com ser humano. Né? A gente não precisa transformar tudo em teoria. Nós somos seres humanos complexos se relacionando num ambiente de trabalho que ainda traz outras complexidades. Então, às vezes, eu até brinco com isso, assim, a gente se preocupa tanto com formar líderes e esquece que são pessoas, lidando com pessoas, e a gente precisa ter habilidades de lidar com pessoas. E, às vezes, só voltar para isso já ajuda muito, ao invés de ficar tentando cumprir um script ou fazer uma imagem, que é o que me venderam, então o líder precisa ser assim, eu vou ser exatamente assim, mas é tão artificial que eu não sustento na realidade. E aí não existe essa pessoa que ele inventa na hora da comunicação e pronto, acabou. Ô, Michele, vamos entrar no assunto de situações difíceis, né? Acaba que a gente já está falando sobre isso, mas em cenários de crise ou cenários onde a empresa está vivendo uma pressão por algum cenário, algum fato, o quão importante é a comunicação, né, do líder sobre o que está acontecendo, né? Muitas vezes pode ser um divisor de águas no sentido de ou o pessoal acalma ou todo mundo quer pular fora do barco porque o barco está pegando fogo e tudo mais. Como que você vê a comunicação e quais são as dicas nesses momentos que uma boa comunicação exige? Eu vou até usar exemplos reais, né? Eu tive 2 experiências de trabalhar em empresas que foram adquiridas. Uma foi na empresa de mídia e comunicação que eu comentei e a outra foi agora na Neoway. Esse é um momento super crítico, porque as pessoas ficam muito inseguras e não sabem o que vai acontecer, quais são as verdadeiras intenções de quem está comprando. Então, hoje, no mercado de tecnologia, as vendas, aquisições, elas são muito celebradas. Mas nem sempre é assim, só festa, só aquilo que a gente vê no LinkedIn depois. O que está acontecendo lá no bastidor é bastante insegurança, no fim do dia, medo de perder o emprego e medo de que a empresa que eu trabalho deixe de existir. Né? Então, é um momento muito crítico e eu tive a oportunidade de viver isso 2 vezes. Primeiro ponto tem a ver com uma coisa que a gente já falou, não comunicar demais. A gente sempre fala sobre não comunicar de menos
e é fato. A gente não pode deixar as pessoas no escuro, fingir que não está nada acontecendo, quando está todo mundo falando e a gente só faz de conta, não, é tudo boato, não existe. Aí tu não está tratando as pessoas como adultos. Eu acho que é a coisa do não subestimar a audiência. A gente precisa tratar as pessoas como adultos. Quem está no mercado de trabalho já é adulto. Né? Vamos partir do pressuposto que as pessoas têm o mínimo de maturidade para receber as informações. Então, sim, não deixar as pessoas no escuro e ficar fazendo uma cortina de fumaça para fazer de conta que aquilo não existe. Esse é o extremo. O outro é comunicar demais, porque a gente sabe quem está mais envolvido e realmente a maioria das áreas não está tão envolvidas. A maioria não está envolvida tanto quanto uma área, às vezes, administrativa financeira, uma área de RH. Né? Então, assim, a gente fica sabendo de cada passo, cada avanço e retrocesso. E tem tanta ansiedade que esse processo gera que não é necessário chegar nos times. Então, eu volto para aquele ponto de transparência, passar o nível de informação que a pessoa precisa. Então, vamos pensar, né? Como eu disse, trabalhava numa empresa de mídia e comunicação. O jornalista que está lá na ponta, fazendo o produto final da empresa, ele precisa ficar todos os dias informado sobre cada passo, se isso vai para frente, se deu para trás. Se aconteceu ou não aconteceu. Teve uma reunião, eles pediram mais documentos. Então, está vendida? Não está vendida. Vai vender? Vai vender, mas não sei quando. Todo esse processo, ele não precisa atrapalhar a função do jornalista que está lá na frente. E precisa levar a comunicação da empresa para o público. Então, informação demais nesses casos, ela distrai, ela atrapalha, ela traz ansiedade e sofrimento onde ainda não precisa existir. Porque vai existir em algum momento, e aí tu vai tentar conter com aquela informação necessária. Então, acho que é encontrar o meio do caminho e, de novo, conhecendo o seu público. Tem públicos, mesmo que todo mundo seja adulto, tem públicos mais maduros e tem públicos menos maduros. Então, a gente tem que dosar o nível de informação conforme essa maturidade. Então, eu já trabalhei em empresas muito maduras, que tu precisa dar mais informação, porque senão eles começam a achar que a gente não confia neles. Empresas com um público menos maduro, se a gente começa a dar muita informação, eles começam a se perder. E começam a ficar muito confusos, sem saber o que fazer com aquele tanto de informação. Então, é uma arte, não é uma ciência. E a empresa precisa ter uma condução coletiva. Então, precisa que alguém esteja... Não pode cada líder tomar essa decisão. Sim. Pode ter um pequeno ajuste por diferenças de perfis desses times, mas não pode um gestor estar dando muito mais informação que outro, porque essas pessoas vão se encontrar. E elas vão conversar. E aí vai gerar muita credibilidade do que deu menos. Exato. Pode... Exato. Né? Então, acho que tem que ter... O jogo tem que ser combinado e precisa que todo mundo respeite. Outra coisa que eu acho que gera muita credibilidade nesses momentos, e eu falo isso por experiência própria, de novo, partindo do pressuposto de que tu conhece teu time, é nesses momentos a gente também se colocar como sujeito, não só como o agente que detém a informação e que está um nível acima. E aqui está tudo sob controle, eu sei que vocês estão ansiosos. Não, do quanto eu consigo, de novo, conforme for a minha relação, quanto eu consigo também colocar na mesa, que eu também possa estar, porventura, ansiosa. Quanto eu consigo fazer isso sem deixar meu time inseguro ao ponto de daqui a pouco tá todo mundo indo embora, mas olhando para mim e dizendo, tá, a gente realmente tá junto. Porque não tá fácil para ninguém. E vamos nos dar as mãos e vamos atravessar esse momento junto. Então, aí entra estrategicamente a coisa da vulnerabilidade, que não pode ser demais também, porque é isso, né? Eu brinco que gestor é que nem comissário de voo. Se a gente passa por uma turbulência... Eu não sei vocês, eu sempre olho para a equipe ali. Se eles estão rindo, conversando, só sentaram e botaram o cinto porque o comandante mandou, eu vou ficar de boa. Agora, se eu começo a perceber olhares tensos, andando para lá e para cá no avião, eu vou ficar tensa junto. Então, o líder ele tem que ter essa consciência, que é para ele que a gente vai olhar
quando tiver turbulência. Exato. Então não dá para o líder ficar totalmente desestruturado na primeira turbulência que aparece. Então não é disso que eu estou falando. Mas é um mínimo de dizer, vem cá, me dá tua mão, porque a situação ela vai ser difícil e nós vamos ter que atravessar. Como é que a gente atravessa junto? Vamos construir? Talvez eu não tenha todas as respostas mesmo. Isso gera muito mais credibilidade do que o líder pasteurizado que quer fazer de conta que está tudo sob controle e que não dá vazão para as ansiedades das pessoas, porque daí elas vão precisar se colocar. Então, por isso que eu digo que tem que explodir o tema. Comunicação não é saber quanto comunicar, quando comunicar e como comunicar. É sobre essa relação que foi construída antes. Para que esse líder tenha um ambiente... Ele criou um ambiente seguro antes. Como é que a pessoa vai dizer não entendi se não tem um ambiente seguro? Ou a pessoa vai fazer uma pergunta que pode suscitar até um desconforto, uma polêmica. As pessoas não vão fazer isso se elas não têm um ambiente de confiança pré-estabelecido. Se elas não olham para esse líder como alguém que pode ouvi-las. Se eu não acho que ele pode me ouvir, eu não vou falar. E a partir daí o líder acha que está comunicando, que está arrasando, e ele não sabe o que está passando na cabeça das pessoas. Tem muito conhecimento, né? Aí já vai para uma linha assim, de alguém muito interessado em se desenvolver mesmo, e eu gostaria que todos fossem, todos que são líderes, mas assim, muita coisa que ajuda, né? A gente entender os perfis, para além da percepção do que eu acho que as pessoas são, mas às vezes usar instrumentos mesmo, e entender o estilo de cada um, e como essas pessoas funcionam, para eu poder me relacionar desse jeito que funciona. Então, acho que tem muita coisa que tem que acontecer antes da comunicação para que a comunicação seja um sucesso ali. Né? E até para que, se não for, a gente tenha como reprogramar durante. Né? Não é só uma coisa que eu preparo e aplico e dá tudo certo. Não, às vezes tem que mudar a rota durante a conversa. Mas, para isso, tem que ter um ambiente onde as coisas sejam possíveis de acontecer. A gente você falou rapidamente, inclusive, dos modelos híbridos e da diferença de falar com o público que está ali no online e com a troca do presencial, né? A gente separou um dado aqui da Gartner que aponta que 70% das falhas de performance no modelo híbrido vem de ruídos de comunicação. Eu não sei te dizer quanto das falhas do não híbrido também vem de comunicação, tá? Mas aí eu queria trazer para você alguma ajuda prática do que você tem visto, né? O que ajuda a gente nesse meio digital trazer, pelo menos mimetizar aquilo da comunicação que a gente tem no presencial? Eu resumiria numa palavra, né? Intencionalidade. A comunicação precisa ser muito mais intencional quando a gente está no online. Eu preciso ser mais proativo no sentido de me antecipar as necessidades que eu, porventura, nem vou ficar sabendo que elas existem. Então, é mais complexo porque eu preciso estar mais atento a coisas que eu não estou vendo. Mas eu preciso tentar ir nessa direção. Bom, eu comecei a trabalhar na Nelway em abril de 2020, ou seja, fazia 15 dias que a gente estava em lockdown, assim, e ninguém tinha a mínima ideia do que ia acontecer dali para frente. Eu estava assumindo uma cadeira executiva. E eu fiquei apavorada, para falar a verdade para vocês. Como é que eu vou assumir uma cadeira de liderança numa empresa que eu nunca nem pisei, porque não deu tempo de eu ir na empresa, meu processo seletivo foi feito todo fora. Eu conhecia pessoalmente só o CEO e 2 executivos que eu tive ainda a oportunidade de fazer entrevista fora da empresa, ao vivo. Os outros eu já tinha conversado online, porque não moravam aqui, e não tinham, eu também não ia para onde eles estavam. E eu ia herdar também um time que já estava lá. E nenhum deles eu ia poder conviver. Então, um escritório, uma empresa, um ambiente físico que eu não ia conhecer, que eu não ia estar. Assim, o meu líder... Eu tinha tido 3 conversas presenciais e a partir dali seria tudo online. Pares que eu nunca tinha visto. E um time que eu também não sabia como funcionava. E eu me lembro que na época eu falei muito sobre isso, né? Todo mundo perguntava como é que é. Porque, assim, além de tudo, tu é uma liderança executiva que vai trabalhar cultura. Num ambiente totalmente remoto que... Há 5 anos atrás, era algo a ser desbravado. Não era o que a gente já sabe, tudo que a gente sabe hoje, né?
Então, a única coisa que eu me preocupei naquele início foi ser intencional. E buscar muito, estar em contato com as pessoas, provocar momentos que não aconteceriam se eu só atuasse onde eu fosse chamada ou só nas agendas formais. Então, eu tinha que buscar mais interagir. E aí era muito trabalho de conversas mesmo, de encher a agenda com conversas, o máximo que eu podia. E depois isso funcionou, porque a gente ficou mais de um ano totalmente remoto. A gente começou a abrir os escritórios já em... Olha, começou abrindo no final de 2021, mas, de fato, as pessoas começaram a conviver mais em 2022. Então, a gente foi uma das últimas empresas que voltou, foi voltando, porque até hoje não voltou 100%, né? Mas... E a gente fez uma transformação cultural na empresa, num ambiente 100% remoto. Por causa da intencionalidade. Se eu fosse resumir numa palavra, seria isso, assim. Então, é realmente falar, de novo, o óbvio precisa ser dito. Eu acho que os principais problemas de performance que acontecem ainda hoje, mesmo 5 anos depois, e por isso, infelizmente, a gente está vendo um grande retrocesso. Eu acho que eu acredito demais no trabalho remoto, no trabalho híbrido. Eu tenho um caso para contar sobre gestão de cultura à distância, e não só gestão, transformação. E com índices de aumento de produtividade, de engajamento, de aumento de todos os índices que hoje se diz que são motivos para voltar. Porque não está dando certo no remoto. Para mim é falta de gestão, é bem o que tu falou. A gestão que falta no presencial, falta no online também. Não culpe o online. Você provavelmente não está fazendo gestão no presencial. O que acontece no presencial? Tem um pouco de osmose. Um pouco. E as pessoas mais espertas, elas conseguem navegar nesse ambiente e absorver coisas no corredor, no cafezinho, que no online ela não tem como. Mas não tem gestão no presencial também. Não vamos nos iludir. Não. E o que é gestão? É dizer... Como eu disse, eu dei uma palestra sobre feedback semana passada e o maior erro do feedback é não ter contratado no largado que eu esperava dessa pessoa. Porque o problema não é dizer lá no fim se eu gostei, se eu não gostei, se estava bom, se atendeu as expectativas ou não. O problema é essa pessoa não saber pelo que ela está sendo avaliada. E a gente parte do pressuposto que é óbvio, ela tem um job description. Como é que ela não sabe o que ela tem que entregar? É óbvio. Eu já falei, o óbvio não existe. Então, acho que ser intencional é isso. Dizer aquilo que parece óbvio. Combinar. Combinado não sai caro. Combinar critérios de sucesso. Por isso que eu acho que gestão online ou não, controle de horas, é tudo uma grande ilusão da gestão que acredita que o controle melhora alguma coisa. Eu acho que se a gente tiver realmente uma relação de confiança, onde você sabe o que eu espero de você, não só sabe quanto eu espero, mas como, critério de sucesso é dizer que nível de qualidade eu vou aceitar. E isso tem que estar claro na largada, não é depois. Então, isso deveria resolver qualquer problema de comunicação no remoto também. Nessa linha de exemplos, queria que você tentasse, né, explorar mais essa questão do transparente versus o dar muita informação, causar ruído, pelo excesso de informação. Como que os líderes podem equilibrar isso ou identificar que, tô falando muito ou não, eu tô falando o que precisa realmente? Você tem algumas dicas, digamos assim, para o líder ficar atento em o que eu preciso de realmente passar ou não, isso aqui é um excesso? Se quiser dar um exemplo, olha, até de uma comunicação que foi bem executada e uma que, poxa, falou isso demais e gerou, né, o problema depois. Acho que tem um excelente exemplo que vai misturar um pouco do que a gente estava falando, até de online e presencial e tal. Então, assim, a Nelway, quando ela foi adquirida, teve um momento pré, que é esse momento que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, e teve o momento pós, teve o primeiro momento do vamos comemorar, festa, maravilha, foi uma linda aquisição, recorde de mercado, tudo para ser comemorado. Logo depois vem o... Tá, e como as coisas vão funcionar na prática? Ninguém sabia direito, aquele primeiro ano é um namoro, né? Vai fazendo as suas coisas aí, que eu confio em vocês, né? E depois a empresa vai se aproximando e é normal, né? E aí as pessoas vão ficando, tá, mas eles não estavam entrando, agora eles estão.
O que isso significa? Mudou? E aí fica aquela insegurança, aí volta a insegurança. Eu vou usar um exemplo, eu acho que eu posso falar isso, embora eu não esteja mais lá, mas de sucesso. Porque quando é sucesso, a gente gosta de compartilhar. Sim. A Neoway funciona assim, ela tem um escritório em São Paulo e um escritório em Floripa. Só que não são todas as pessoas em todos os lugares. Tem muito uma característica de escritório comercial, marketing, atendimento ao cliente, negócios em São Paulo e mais tecnologia, a parte mais técnica aqui em Floripa. A gente sabe que as áreas de tecnologia, elas são ainda as que estão conseguindo defender a fronteira do remoto, né? Uhum. Então, sim, aqui em Floripa é um escritório muito mais fluido, as pessoas vão quando querem, não tem uma obrigatoriedade. São Paulo já está quase 100% presencial, se eu não me engano, não sei se são 3 ou 4 dias que eles estão agora, ou 5, nem sei mais. Então, tem essa diferença. Lá é presencial, aqui é mais remoto. E, claro, né, tem alguns VPs que estão mais lá, ligados aos times de lá, e tem os VPs que estão mais ligados aos times daqui, que tem estilos diferentes, que tem comunicação diferente, que tem personalidades diferentes. Dentro de uma cultura que a gente tenta fazer homogênea, a gente também sabe que precisa customizar algumas coisas. E os times de tecnologia são muito sui generis. Eu que já trabalhei com empresas de tecnologia de vários formatos, eles têm um perfil muito característico. E geralmente são times mais maduros, são times mais sêniores. Então, tem essa possibilidade que tem culturas diferentes, né? Por causa muito das metodologias ágeis, da cultura ágil, tem muito aprendizado ali que é muito bacana, que nem sempre permeia o resto do negócio. Eu já trabalhei em empresa 100% ágil, como a ThoughtWorks, que foi onde eu aprendi o que era ser ágil e não fazer ágil. Mas já trabalhei em empresas como a Neoway, que o pessoal da tecnologia sabe o que é ser ágil, o pessoal dos negócios não entende muito bem o que é isso aí que eles falam. E aí, ali tem muita riqueza nessa cultura para falar de autonomia, de responsabilidade, de confiança, de vínculo. Então, são times que funcionam melhor nesse sentido, né? E esses líderes, sabendo disso, e se conhecendo, e conhecendo os times, e fazendo uma boa gestão também no remoto, eles souberam dosar muito bem o nível de informação. Então, às vezes, tinha uma angústia, uma ansiedade no escritório de São Paulo, que quando a gente se reunia os executivos para falar, a gente não via no relato dos executivos daqui. Não, meus times não estão assim ansiosos como vocês estão falando que estão os de vocês, porque eles estavam dando o nível de informação suficiente. Então, acho que o primeiro sinal é, sim, o nível de ansiedade e de angústia desse time, se está afetando a produtividade ou não. Então, se eu estou dando demais, pode ser por isso. Se eu estou dando de menos, também pode ser por isso. Mas o que o pessoal daqui, né? Basicamente, times de desenvolvimento e produto, né? Eles davam o necessário, até no limite do combinado. Como não tem tanta rádio corredor, embora no online também exista rádio corredor, não vamos nos enganar. Tem um pouco menos, mas tem. Isso fica mais limitado, né? Então, a coisa do burburinho no escritório ajuda, às vezes, essa coisa de se espalhar. Alguém sabe uma informação e daí já circula, enfim. Então, tinha esse ambiente mais controlado. E essas pessoas acabavam entendendo que, tá bom, eu tenho o nível de informação necessário porque eu preciso fazer aqui. O resto não me interessa. Porque eu tenho essa relação de confiança com o meu líder. Então, eu sei que ele está me dando o que eu preciso saber. Se ele não está me dando mais, é porque eu não preciso. Então, tinha muito a ver com a relação deles. E com o tipo de cultura que eles criaram. Então, de novo, eu vou chover no molhado aqui. Vou falar para vocês, não é só a técnica que eles usaram de comunicação. Era já o ambiente que existia nesse time. Mas, sim, era muito interessante de observar que o próprio líder dizia, o que eu falei ali sobre o exemplo do jornalismo, né? Ele dizia, o meu desenvolvedor não precisa saber disso, não vai afetar o trabalho dele. Porque sim, como eu falei, né, as áreas corporativas elas foram aos poucos sendo integradas, mas não tinha intenção nenhuma de integrar naquele momento as áreas técnicas. Então, provavelmente mais angústia estava nesses times. E ok, faz parte, mas não tinha por que afetar aquele time de tecnologia. Então, isso é dosar o nível de informação e monitorar as reações das pessoas. E aí tem um ponto importante. Às vezes já vazou a informação, às vezes a coisa já está circulando. Tu chegar e dizer, não, é tudo mentira, não vai ajudar. Mas tu pode chegar e dizer, o que a gente precisa saber é isso. Todo o resto é especulação.
Então, não é sobre desmentir, não é sobre fazer de conta que não está acontecendo, mas é delimitar. Isso aqui é informação oficial. Todo esse resto só está nos gerando distração. Vamos fazer um combinado nosso aqui, que isso não está nos ajudando, e aí o time vem junto. Se o líder passa também uma postura firme, porque às vezes precisa dar limite mesmo. Não é sobre atender toda a demanda de comunicação, é sobre dizer não, daqui não precisa passar. Ah, mas a gente ficou sabendo. Ok, mas eu estou dizendo que o importante para a gente saber é isso aqui, o resto é distração. Então, tu não tá dizendo que é mentira, porque... Uma coisa chata, né? Eu falei de coerência. Tu diz, hoje que é mentira, semana que vem sai a notícia. Era tudo verdade, meu líder com essa cara de pastel aqui me dizendo que era mentira, né? Então, não é sobre dizer que é mentira. Essa informação, ela não é necessária no momento e ela não faz parte do nosso escopo. Prestar atenção nela e ficar falando sobre ela é pura distração. Sim. E aí tem outras técnicas que a gente pode usar, né? Eu gosto muito daquela que é muito simples, que é círculos de influência, né? Então, nessa hora, tu invocar os círculos de influência. Vamos trabalhar naquilo que está na nossa mão. E no máximo, assim, no círculo do meio, onde gera interface. Ah, tá bom, não me afeta, mas afeta a área que eu tenho super interface. Então, tá me afetando. Vamos olhar. Agora, esse círculo de fora, que é corporativo, que às vezes é político, que é muitas vezes econômico, ele não me traz informações que vão me ajudar no meu dia a dia. Então, deixa para quem pode fazer algo a respeito. E, Michele, a gente já está caminhando aqui para o fim e a gente separou mais um dado para você e eu quero trazer aí a sua visão meio de futuro. O que você está enxergando ali para os futuros líderes e até mesmo para a própria comunicação, né? O Fórum Econômico Mundial, ele coloca a comunicação eficaz entre as top 5 competências do futuro, né? Quero saber de você. O que vai, de fato, diferenciar um líder no futuro, se a comunicação está ali e se a comunicação vai se transformar também e já vem se transformando? Eu acho que desde que comunicar também signifique conectar, aí vai tá indo no caminho que eu acredito. Porque não tem comunicação efetiva sem real conexão. E sim, quanto mais a gente avança tecnicamente e nas tecnologias todas, e todo esse avanço agora mais veloz que a gente já viveu sobre inteligência artificial, se a gente deixar se perder o lado humano, aí a gente vai ter muito mais dificuldade mesmo. Então, de novo, aquilo que eu falei, né? Até vou dar uma de psicóloga aqui, vou citar a Jung, né? Que tem uma frase que já está aí nos memes da vida, que é: domine todas as técnicas, saiba todas as teorias, mas ao se relacionar com outro ser humano, seja apenas outro ser humano. E se tem uma coisa que a IA não vai poder reproduzir, é ser humano. Ela pode fazer o que ela quiser, mas ser humano ela não vai. Então, se a gente deixar de lado todas as nossas habilidades humanas, essencialmente humanas, a gente vai perder. E aí, se a gente passa a se comunicar somente como a IA me diz para fazer, se eu passo a dar feedback somente como o ChatGPT me diz para eu fazer, eu estou deixando de ser humano? Eu estou deixando de considerar toda a complexidade que existe nas relações humanas. E não existe gestão de pessoas, gestão de negócios, se a gente não entender de relações humanas. Nada acontece sem a gente se relacionar. Então, quanto mais perto da máquina, mais longe do humano. Seja comunicação. Pode me dizer quais são as outras 5 que estão nessa lista. Eu vou voltar ao mesmo ponto. Legal. Conexões humanas. Perfeito, Michele. Pô, queria agradecer esse bate-papo aqui. Como eu falei, eu já tinha essa expectativa, gostei muito do papo, acho que foi super, enfim, esclarecedor. Foi ótimo ter essa companhia aí com você e eu queria deixar um espaço aberto, quem quiser continuar o papo com você, se conectar com você, conhecer mais sobre você, quais canais, como é que o pessoal pode te achar. Vou aproveitar para continuar no gancho aqui da nossa conversa. Eu tenho meu LinkedIn. Perfeito. E é lá que a minha vida profissional tá lá, eu posto pouco, não sou uma pessoa de postar muito, não. E aí eu criei um Instagram profissional, por quê? Porque eu quero me conectar com as pessoas, e eu não acho que o LinkedIn propicia isso. E é no Instagram que eu falo mais de mim, de quem eu sou, da minha história, não só do que eu sei ou do que eu fiz, do meu currículo. Então, também gosto de convidar as pessoas para me seguirem, eu.michele.martins, porque lá tá a Michele de verdade. LinkedIn é a minha, como é que chama? A minha skin profissional.
Então, acho que ninguém é só profissional, ninguém é, né, não sou só mãe, não sou... Então, acho que eu convido para os dois, assim, tem um complemento ali entre o LinkedIn, que é Michele Martins, vocês vão me achar, ou no Instagram. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado, Michele, pelo papo. Obrigado você também, Ivan, por esse mais um episódio aqui do É isso aí. Aqui tá bem bacana essa última temporada, né, Gus? São assuntos novos, apesar de importantes, que a gente não abordou tanto em outras temporadas. E esse da comunicação é sensacional, fundamental e um problema na maioria das empresas. Então, muito obrigado, Michele, pelo seu conhecimento compartilhado aqui com exemplos muito claros de situações. Então, acho que isso enriquece bastante o que a nossa audiência espera e procura. Sim. Bom, fico feliz de contribuir. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigado. E você, pessoal que está ouvindo a gente ou vendo a gente pelo YouTube, não deixe de se inscrever, seja aqui no Spotify ou no YouTube ou nas nossas outras redes sociais. A gente está com o Mereu Brasil, só procurar a gente para ter esse e o acesso a outros conteúdos de gente de gestão. Também ficar sabendo das novidades, dos nossos eventos, eles online, enfim. A gente está aí nas redes, não deixem de seguir a gente e comentar também nos nossos fórum, seja ele no Spotify ou seja no YouTube, para saber o que vocês estão achando dos episódios, o que vocês querem que a gente traga. Então comentem também, deixem os comentários aqui que a gente sempre lê com muito carinho, tá bom? Então é isso, muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.